Resistências materiais, capítulo 6. Agora nós vamos estudar equações de tensão de flexão na viga. O objetivo é chegar na equação de flexão. Bom, usando o vídeo do Efficient Engineering, vamos entender um pouquinho como é que são essas tensões na viga, né? O que é viga, então, gente? É um elemento, né, que é responsável por vencer grandes comprimentos de vãos, tipo ponte, tipo em cima da laje da sala de aula, né? Que vai descarregar nessa viga, vai ter vigas no meio da sala de aula que vai descarregar essa laje. Então o que acontece, né? A partir da hora que eu tiver um carregamento na minha viga, eu vou submeter esse elemento à flexão. E a flexão nós vamos ter dois componentes: a tensão de cisalhamento, que é esse shear, que é vertical para baixo, e de flexão, que é bending moment, que é esse símbolo como se fosse um sentido de seta horário, anti-horário. Na composição de cisalhamento, são setas verticais que vão aumentando em relação ao centro da estrutura, tá bom? Com relação ao momento, o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema trabalhando com tração e compressão. Se nós visualizarmos no elemento infinitesimal da viga, a gente vai ter um sistema superior submetido à compressão e o de baixo à tração. Aí, como que a gente vai fazer um sistema de flexão pura, né? Como é que eu consigo fazer isso? Observem nesse gráfico que o cisalhamento ele é zero, porque eu só tenho sistema de flexão, né? Fazendo momento, e o momento é massa. Uma das alternativas para conseguir esse resultado, aqui, ó, eu pego o carregamento, aplico um carregamento simétrico a esse carregamento inicial de reação, né? Vamos supor 50 kgf aqui da esquerda, 50 kgf da direita, equalizo, né, na mesma distância, e aí eu consigo fazer nesse centro um estado, né, de flexão pura, ok? E como é que vai trabalhar essa viga, né? Ó, quando eu estabeleço um sistema de flexão, eu vou ter uma base superior representada por essas linhas, né? Se a gente fizer como se fossem essas linhas de compressão, onde as linhas vão encurtar um pouquinho, e de tração, quando as linhas estiverem um pouco mais longas. Para eu passar de um sistema negativo para um positivo, eu vou ter que necessariamente passar por um zero, que a gente chama de superfície neutra, tá bom? E ela passa pelo centroide também da estrutura. Então, para acontecer essa transição entre compressão, ou seja, negativo para positivo, a gente tem que passar numa zona neutra, tá bem? Que é o que nós vamos estudar. Está identificada a zona neutra, que normalmente ela fica no centro, se o perfil for simétrico, mais ou menos na parte central, tá bem? Vamos fazer agora a dedução da nossa estrutura. Percebam, vamos supor que eu tenha a parte neutra entre A e B, e vou pegar e deslocar em Y um pouquinho para baixo da minha viga, um outro segmento de reta, C e D. Vou aplicar a flexão nessa estrutura, e como vou ter essa aplicação dessa flexão, o que vai acontecer? Vai como se fosse acontecer um raio, né? Uma interferência onde eu vou ter o quê? Uma inclinação em que eu vou ter um raio de curvatura definido, né? Observem que a distância de A a C vai ser esse Y que está no centro, tudo bem? A gente vai definir θ, né? Para a gente descobrir essas referências entre como que vai acontecer a deformação entre OA até OC, né? Essa vai ser a diferença. Observem que o segmento de reta AB, para pequenos ângulos, a gente vai chamar de R vezes θ, Lθ. Olha aqui, ó, o comprimento, que vai ser o raio, vezes o θ, vai ser o AB. Já o CD vai ser o quê? O raio
mais o tanto que eu andei em y vezes o mesmo θ. Aplicando as relações de deformação, que vai ser variação do comprimento em relação a L0, a gente vai ter CD menos AB dividido por AB, né? Substituindo nas formulações, nós vamos ter R mais Y entre parênteses vezes θ menos Rθ dividido por Rθ. Totalizando no final, uma importante relação, que é a deformação para a gente de flexão, vai ser correspondente ao Y, que vai ser essa distância, né, do centro da linha neutra até aonde a gente tiver o limite da fibra, em função do nosso raio de curvatura. Mas observem que tem um problema essa equação. Essa equação ela é difícil de ser utilizada por causa do raio de curvatura, tá bom? Outro fator importante é que você pode ver que às vezes ela vai aparecer como menos y sobre r. Depende da referência. Observe que o y aqui para a gente, tá? Ele começa positivo do centro, a seta para baixo, tudo bem? Isso significa o quê? Se eu usar essa configuração, teoricamente a parte superior está comprimindo e a de baixo está tracionando, né? Se eu usar a determinação que y para baixo é negativo, eu vou ter que usar o negativo, porque o negativo com negativo vai dar positivo. Porque a deformação positiva ela está abaixo de A, tudo bem? Para nós aqui não tem problema, que a gente está usando a referência do centro para baixo como positivo, tá bem? Usando a equação de Hooke, né, que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, a gente substitui a deformação, y sobre r, e vamos ter que tensão vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes y dividido por r. Mas essa equação ainda não serve para a gente, porque ela ainda mantém o raio de curvatura, que é muito difícil de ser medido e não tem interesse da engenharia para nós, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais uma suposição, em que, para equalizar esse momento interno sendo feito na viga, a gente vai supor um outro momento. E esse momento vai ser igual à integral de tensão vezes y vezes dA, né? Integral de área de tensão vezes y ao quadrado dA, a gente vai ver substituir por tensão igual a módulo de elasticidade vezes y vezes r, que nós já tínhamos, né? Então, módulo de elasticidade vezes y, ou seja, ao quadrado, porque o y vezes y ao quadrado, dividido por raio. E aqui nós já vamos definir uma propriedade muito importante para a gente, que é o momento de inércia, tá? Lembra lá na torção, nós estudamos o momento de inércia polar, esse aqui já é o momento de inércia de flexão, tá bom? Esse momento de inércia, ele é muito importante, a gente vai ver que a relação dele também vai ser quadrática, né? Olha, é a quarta potência. O nome dele vai ser metro a quarta, centímetro a quarta, igualzinho ao momento de inércia polar, tudo bem? Até porque é y ao quadrado dA, né, gente? Perfeito? Aí o que nós vamos fazer aqui? Ó? Simplesmente vamos substituir o R, né? E nós vamos conseguir a nossa fórmula da flexão, tá bem? Momento vezes a distância do centro da zona central, no eixo neutro até o ponto de interesse, vezes dividido pelo momento de inércia. O que significa essa fórmula? A tensão é proporcional ao momento, quanto maior o momento, maior a tensão, vezes y. Observe, quando o y vale 0, que você está na zona neutra, ele vai dar 0, que é quando está essa transição entre compressão e tração, e inversamente proporcional a I, que é correlacionado à geometria da estrutura, né? Quanto mais, ou seja, quanto maior for o perfil, maior for a viga, mais resistente vai ser o nosso sistema. Voltando aqui, basicamente a gente já tinha explicado, isso aqui é só para constar nos dados para vocês terem acesso aí na estrutura. Agora vamos estudar um pouquinho aqui o que acontece quando eu tenho esse mecanismo, né? Primeiro, o máximo, gente, olha aqui, ó, tensão máxima vai ser proporcional a Y máximo. O que significa isso? Olha aqui, ó. O Y máximo vai ser a fibra mais externa da minha viga, tá? Percebam, olha aqui, ó, que ele vai de 0 até uma compressão máxima e até uma tração máxima, perfeito? A partir do eixo neutro, né?
Então, isso que significa y máximo. Se eu for falar que o y for zero, ele vai estar aqui, ó. Y0 vai dar uma tensão zero, que vai ser essa transição, perfeito? Observem a diferença também importante aqui entre uma viga I e uma viga T. Observe o que acontece na minha viga T. Eu perco a área, o volume, né, ou a área inferior da minha mesa, eu transformo um perfil em um perfil T. E olha que interessante, o meu eixo neutro sobe. Por quê? Para balancear esse sistema, né, entre compressão e tração, a gente tem o quê? Por causa do momento de inércia mudar, a gente muda essa estrutura. Tem um fato importante aqui também, que é o seguinte: quem segura momento na minha estrutura, num perfil, são as mesas inferiores. Por isso que o perfil I ele é largo embaixo. Ele aguenta o fluxo de cisalhamento que nós vamos ver para frente na alma e ele aguenta flexão nas mesas, tá bom?